sou Bruno da Rosa, sou gari há 15 anos, sou trabalhador da Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que tem aproximadamente 15 mil garis e cerca de 21 mil trabalhadores. Importante colocar esse debate sobre a situação mais geral e mais profunda da categoria, porque em meio a uma pandemia, e isso é importante dialogar, a gente já tinha problemas anterior à pandemia. A situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Conlurb era muito precária. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha gerências sem banheiros femininos. A gente tinha gerências sem estufas, inclusive gerências sem água potável. É um absurdo, é desumano o que a prefeitura e a direção da Conlurb vem fazendo com os trabalhadores. Com a pandemia, a situação da categoria se aprofunda, porque começa a faltar álcool em gel, não existe álcool em gel, não tem luva, não tem equipamento, inclusive a máscara, que nesse sentido é tão fundamental para uma categoria que faz um serviço essencial. E a primeira luta da categoria foi a luta por água potável e sabão. Porque em meio a uma pandemia, vocês, para terem uma ideia, os trabalhadores trabalhando, seguindo normal, suas atividades, não ter água em gel, não ter água e nem sabão. Nesse sentido, a gente deu uma batalha, foi uma luta para garantir álcool em gel, sabão e água no início da pandemia, no momento que o número de casos vinha aumentando e tinha uma preocupação geral na categoria, porque tinha muito medo e desinformação nesse sentido. E nesse momento, a gente começa a organizar o conjunto dos trabalhadores, porque, de fato, a Conlurb não tinha uma política de garantir a vida e de garantir a saúde dos trabalhadores. Porque, para vocês terem uma ideia, no início da pandemia, existiam trabalhadores do grupo de risco que seguiam exercendo sua atividade, que inclusive adoeceram e morreram, alguns. A gente tem em torno de cerca de 15 trabalhadores que perderam a vida, que não são números, mas perderam a vida por uma irresponsabilidade da direção da Conlurb e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E, em meio à pandemia, começam a surgir movimentações na categoria. Os trabalhadores começam a fazer vídeo para denunciar suas condições de trabalho. Foi assim na gerência de Madureira, foi assim na gerência da Tijuca, e o exemplo mais emblemático foi a gerência do Norte Shopping, na qual eu faço parte, porque os trabalhadores começaram a discutir porque estavam preocupados com a vida. Primeiro, a nossa vida, a nossa condição de trabalho e a vida dos nossos familiares. Nesse sentido, a gente reuniu a gerência, discutimos, debatemos e votamos um plano. O que a gerência deveria funcionar no momento da pandemia e quais medidas deveriam ser feitas pela direção da Conlurb para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. E foi votado um plano que era a exigência desde o álcool em gel, desde a luva, desde o sabonete líquido, desde as condições de trabalho, das máscaras e a redução de todos os serviços. Deveria funcionar somente o que é essencial. A partir disso, protocolamos isso na direção da Conlurb, protocolamos isso na gerência e começamos uma batalha. Essa batalha, junto com a indignação da categoria, porque existia muita indignação e a Conlurb sabia disso, que podia estourar a qualquer momento, nos deu uma vitória ainda que parcial, que foi a redução em 50% na escala, no caso dia sim, dia não, para os trabalhadores da varredura. Foi pontual e a gente seguiu batalhando para garantir a saúde e a vida. Para que vocês tenham uma ideia, o uniforme que a gente pega uma jornada de 8 horas, a gente tem que levar para casa. Então, não é normal a direção, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a direção da Conlurb achar que a gente tem que expor a nossa família ao risco de contaminação, inclusive,
e que nós somos número, nós não somos número. Estamos perdendo gente de carne e osso, estamos perdendo companheiros que marcharam com a gente lado a lado. E, nesse sentido, é muito importante fazer esse debate, porque os trabalhadores da Colub não pararam de trabalhar em meio à pandemia. Nós seguimos limpando e fazendo manutenção dessa cidade. Mas em meio à pandemia, em meio a uma crise que a gente segue batalhando, segue garantindo a limpeza dessa cidade, o governo Bolsonaro, a Colub, e no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, congela o salário dos trabalhadores da Colub, porque o reajuste deveria ter acontecido em março. E até hoje a gente está sem reajuste. O plano de cargos e carreiras e salário da nossa categoria deveria ser implementado também em março, conforme prometido, e a Colub e a Prefeitura não implementaram. E, nesse sentido, algum tempo atrás, o governo baixa uma medida, que é a 927, que suspende, o governo Bolsonaro suspende o pagamento do adicional de férias para a categoria. E, nesse momento, a Prefeitura, inclusive, suspendeu as férias de todos os trabalhadores no mês de junho. No momento que a gente está debatendo a abertura e uma flexibilização sem nenhum dado, uma flexibilização que o próprio sindicato dos médicos diz que é um genocídio a reabertura dessa cidade nesse momento. E o prefeito tem essa linha contra a população, contra os trabalhadores e contra a vida. Isso é importante colocar. E, nesse aspecto, todo esse processo foi desenvolvido pela base da categoria. Foram por gerências, foram por locais de trabalho que foram se organizando e combatendo, porque queriam, óbvio, garantir a vida e a saúde da família. E hoje, nesse marco, a gente, por informação dos nossos companheiros da rede de construção que a gente sabe que já são mais de 15 mortos e a Colub sequer divulga o número de mortos, o número de contaminados, a política da prefeitura. Nesse momento, até hoje, não existe testagem na categoria, então não dá para saber quem está doente ou não. Se pegar o aspecto da gerência, são gerências pequenas, sem condições, sem estrutura, bastante precárias, e a gente está indo para uma aglomeração e para uma carnificina. E é importante fazer esse debate porque retoma o debate das direções. A gente tem uma direção sindical que é vinculada ao UGT, que, infelizmente, cumpre um papel de secretaria da Colub. Em todos os sentidos. Uma direção que não fez absolutamente nada desde o início da pandemia, uma direção que não teve nenhuma movimentação para garantir a saúde e a vida dos trabalhadores. E, por isso, a gente se coloca num momento ímpar, porque a gente precisa apostar na mobilização da classe trabalhadora. E a gente precisa tirar de exemplo a gerência de Piedade do Norte Shopping como o concreto, que é preciso organizar a classe trabalhadora para enfrentar. E, nesse sentido, é preciso organizar as CIPAs, cada local de trabalho, por condições de trabalho, por álcool em gel, por luva, e nenhum trabalhador é obrigado a trabalhar sem equipamento de proteção. Nós temos que dar essa batalha em cada local de trabalho e pela CIPA para ajudar e potencializar o processo de organização da categoria pela base. E, nesse marco, a gente tem bastantes experiências importantes. A mais recente foram as merendeiras. Foi um importante triunfo de companheiras que batalharam, que a gente teve inserido e que mostra o caminho. Mostra o caminho de como a classe trabalhadora pode conseguir seus direitos, mostra o caminho de como nós, garis, podemos arrancar o plano de carreira, como a gente pode arrancar o aumento salarial. E essa é a única forma que a gente tem. A classe trabalhadora tem um instrumento, que é um instrumento fundamental, que é o instrumento de organização e luta direta.
Então, a gente precisa apostar nesse instrumento para, inclusive, garantir condições de trabalho, para garantir álcool em gel, luva, equipamento de proteção, para garantir a redução das escalas, para garantir a contratação de trabalhadores para ajudar na coleta, que também está sobrecarregada. E, nesse momento, a categoria precisa iniciar o debate e a gente precisa apostar nisso. Então, por isso, a gente precisa discutir, precisa apontar um caminho. E, nesse momento, só tem um caminho para a categoria. É preciso começar a organizar, é preciso ter um ato na porta da prefeitura ou na porta da Conlub para enfrentar e garantir o reajuste que está paralisado, o plano de carreira, a insalubridade dos APAs e do Vigias também, que estão trabalhando nessa pandemia e não tem insalubridade, e enfrentar os ataques do governo do Crivella. Porque a gente está indo para uma situação bastante complicada, que a classe trabalhadora, o povo da periferia, está diretamente exposto, e somos nós que estamos morrendo nas ruas. Somos nós que estamos morrendo no local de trabalho e na favela. Os gerentes da Conlub, os diretores, eles não andam de ônibus. Eles não demoram 2 horas para pegar um transporte para chegar até o local de trabalho. Eles têm carro. Então, eles não sabem da realidade da nossa categoria, e, nesse sentido, é preciso apontar um caminho. A gente precisa batalhar junto para garantir o funcionamento e retomo aqui do que é essencial, para garantir álcool em gel, para garantir luva e para garantir a valorização dessa categoria que é tão fundamental.